Nas montanhas escuras do Japão, algo nasceu da loucura e da paixão. Enquanto o mundo dormia, um novo tipo de corrida surgia sem regras, sem troféus. Apenas adrenalina, respeito e fumaça. Essa é a história do drift japonês, onde o asfalto se tornou palco e a coragem, a única regra. Prepare-se, o show vai começar. As raízes do drift, o Japão dos anos 70. Tudo começou nas sombras das montanhas japonesas. No final dos anos 70, quando a noite caía sobre as estradas de Gunma e Hakone, um novo tipo de corrida nascia longe das pistas, longe das regras. Jovens pilotos se reuniam nas Tuji, curvas sinuosas e traiçoeiras, onde o asfalto era o único juiz. Esses guerreiros noturnos não buscavam troféus, buscavam controle. Dominar a arte de deslizar no limite, a centímetros do abismo, era mais do que dirigir, era provar quem tinha nervos de aço e reflexos de samurai. Foi ali, nas madrugadas frias do Japão, que nasceu o que o mundo hoje chama de drift. Uma dança entre o perigo e a precisão, onde um erro custava caro demais. Mas me diga, você teria coragem de encarar uma curva a 140 km/h sem controle total? Kunimitsu Takahashi, o precursor esquecido, antes dos faróis iluminarem as montanhas do Japão, antes da fumaça e da glória. Existiu um homem que começou tudo mesmo sem saber. Seu nome era Kunimitsu Takahashi, um piloto lendário das décadas de 60 e 70. Takahashi não nasceu no mundo do drift, ele veio das corridas oficiais, das pistas onde o controle era tudo. Mas havia algo diferente em seu estilo. Nas curvas, ele não desacelerava, ele deslizava, mantendo a velocidade onde outros apenas tentavam sobreviver. Esse estilo agressivo e preciso chamou a atenção de uma geração inteira de jovens rebeldes japoneses. Garotos que, nas noites frias das montanhas de Gunma e Hakone, tentariam imitar aquele movimento perfeito, o drift. Takahashi não imaginava, mas ao dominar as curvas com elegância e ousadia, ele estava acendendo a fagulha de uma revolução. Uma revolução que deixaria as pistas oficiais para nascer nas ruas e depois voltaria para dominar o mundo. Hoje, muitos se lembram de Keiichi Tsuchiya, o rei do drift. Mas poucos sabem que antes dele existiu um precursor esquecido, Kunimitsu Takahashi, o homem que ensinou o Japão a deslizar. Quem criou o drift? Quem foi o primeiro piloto de drift? Comenta aí, você já conhecia o nome Kunimitsu Takahashi? Ou acha que o verdadeiro criador do drift foi outro? Keiichi Tsuchiya, o nascimento do Drift King. Em meio à escuridão das montanhas japonesas, um homem transformou a rebeldia em arte. Seu nome, Keiichi Tsuchiya, o Drift King. Nos anos 80, Tsuchiya começou a gravar algo que ninguém jamais tinha visto. Ele driftava de propósito, não por erro, mas por estilo. O vídeo Plus P se espalhou entre os apaixonados por velocidade como uma lenda underground. Era o nascimento de um novo tipo de corrida, uma dança entre homem, máquina e gravidade. E foi com o Toyota AI-86 Trueno, um carro simples, leve e perfeitamente equilibrado, que ele conquistou as montanhas. Esse carro se tornaria um ícone, não só por seu desempenho, mas porque representava o espírito do drift, habilidade acima de potência. A fama de Tsuchiya ultrapassou o asfalto. Sua história inspirou o anime Initial D, que levou o drift a milhões de pessoas pelo mundo e transformou o AE-86 em um símbolo eterno da cultura automotiva japonesa. Mas e você? Acha que o AE-86 ainda é o verdadeiro rei do drift? Ou o trono já mudou de mãos? Das ruas às pistas, o nascimento do D1GP. Depois de dominar as montanhas e capturar a imaginação dos fãs de rua, o drift estava pronto para dar o próximo passo. Era o ano 2000 e o Japão testemunharia o nascimento de um novo império sobre rodas. Keiichi Tsuchiya, o lendário Drift King,
e o visionário Daijiro Inada, fundador da revista Option, uniram forças para transformar o que antes era ilegal em um espetáculo mundial. Assim nascia o D1 Grand Prix, o primeiro campeonato profissional de drift do planeta. Pela primeira vez, as ruas das Tuge deram lugar às pistas oficiais. Carros especialmente preparados começaram a surgir, máquinas que misturavam potência, controle e estilo. O drift deixava de ser apenas um ato rebelde e se tornava uma forma de arte reconhecida. Os juízes avaliavam mais do que velocidade, ângulo, fumaça, linha de corrida e até a ousadia do piloto. Cada curva era um show, cada duelo, uma batalha de ego e precisão. E foi nesse cenário que o Japão exportou sua paixão para o mundo. O D1GP não era só um campeonato, era o símbolo de uma cultura que nasceu nas montanhas e conquistou as multidões. Um legado que ainda inspira pilotos e fãs em todos os continentes. D1 Grand Prix, onde o drift se tornou lenda. O estouro global, o drift pelo mundo. O que começou nas montanhas silenciosas do Japão, agora rugia nos circuitos do mundo inteiro. O drift, que nasceu como uma expressão rebelde nas estradas de Gunma e Hakone, se transformou em um fenômeno global. No início dos anos 2000, o estilo japonês de pilotar de lado cruzou o oceano e conquistou os Estados Unidos. Foi aí que nasceu o Fórmula Drift, o maior campeonato de drift do Ocidente. Pilotos lendários surgiram entre eles. O japonês Daigo Saito, conhecido como o Samurai Selvagem. Ele levou sua técnica das montanhas japonesas diretamente para as arenas americanas, enfrentando gigantes com um estilo agressivo e imprevisível. Seu carro rugia, a fumaça cobria a pista e cada curva era uma batalha entre controle e caos. Enquanto isso, a Europa e a América Latina também pegavam fogo. A cultura JDM, Japanese Domestic Market, carros japoneses modificados, motores turbo, e aquele visual inconfundível virava febre. Do Reino Unido ao Brasil, garagens e estacionamentos se tornaram templos da cultura automotiva japonesa. Mas o drift não ficou só nas pistas. Jogos e animes espalharam o estilo por uma nova geração. Gran Turismo ensinou milhões a dominar curvas. Need for Speed transformou a derrapagem em adrenalina pura. E Initial D fez com que o mundo inteiro sonhasse em pilotar um AI-86 trueno pelas montanhas da madrugada. O drift não era mais só uma técnica. Era uma cultura, um estilo de vida, uma linguagem universal de velocidade. E assim, o que nasceu das curvas perigosas do Japão agora queimava pneus em todos os continentes. Da fumaça do Monte Haruna aos circuitos de Los Angeles, Londres e São Paulo, o drift se tornava um símbolo global de liberdade, paixão e respeito pelas curvas. O que começou nas montanhas japonesas, agora dominava o mundo inteiro. A essência do drift, mais que velocidade, o drift nunca foi só sobre quem chega primeiro. É sobre como você chega. No mundo do drift japonês, velocidade é apenas o pano de fundo. O que realmente importa é o controle, o estilo e o respeito. Cada curva é uma conversa silenciosa entre piloto e máquina. O carro dança no limite da aderência. E o piloto responde com precisão quase espiritual. Essa é a filosofia do drift, o equilíbrio entre caos e harmonia. Não se trata de destruir pneus, mas de dominar o impossível. Pilotos como Masashi Yokoi, com sua técnica impecável, mostram que o verdadeiro drift é uma arte. Cada movimento é calculado, cada transição é perfeita. É o estilo técnico levado ao extremo. Já Naoki Nakamura representa o oposto, o lado selvagem, agressivo, visceral do drift. Ele não busca apenas o controle, ele o desafia. Seu carro parece lutar contra ele em cada curva. E é exatamente isso que o torna lendário. Dois estilos, duas almas, mas ambos carregam a mesma essência: respeito pela pista e paixão pelo movimento. No Japão,
O drift é mais do que um esporte, é uma filosofia de vida. A velocidade é só o começo. O verdadeiro mestre é aquele que faz o impossível parecer natural. E você, prefere o estilo técnico e preciso de Yokoi ou o agressivo e imprevisível de Nakamura? Comenta aí, porque no mundo do drift, cada opinião é uma curva diferente. Das montanhas escuras do Japão às arenas lotadas do mundo inteiro. Essa é a jornada do drift. O que começou como rebeldia nas curvas ilegais se transformou em um espetáculo global, uma dança entre homem, máquina e coragem. O drift nunca foi apenas sobre velocidade ou sobre quem cruza a linha primeiro. É sobre controle, estilo e alma. É sobre encontrar beleza no limite do caos. Cada piloto, de Takahashi a Tsuchiya, de Yokoi a Nakamura, carrega o mesmo espírito, o de transformar fumaça e asfalto em arte. O drift é emoção pura, é coragem pintada com borracha e fumaça. E no fim das contas, não se trata apenas de carros, mas da arte de dominar o impossível. Se essa história te fez sentir o coração acelerar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Para você, quem é o verdadeiro rei do drift? Nos vemos na próxima curva.